Boa noite, pessoal que foi entrando aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cura, né, Rafa? Isso Das aí. das percepções, de como as coisas vão acontecendo, né, Rafa? E o processo de cura mesmo, nossa cura íntima, como funciona, né? Sim. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente sempre fala, né, a gente sempre está buscando nossas curas, né? Mas no final das contas, assim, é que a gente sempre busca é, é curar o quê? O que a gente está curando, na verdade, né? Então a gente fala assim, a gente busca o remédio, a gente busca o médico para curar o corpo físico. É normal, é isso mesmo. A gente procura a psicologia, a gente procura essas técnicas para curar nossa mente, e é isso mesmo, né? E para curar nossa alma? Onde é que a gente busca? E dentro disso, a gente busca curar a nossa alma, na verdade, de quê? O que a nossa alma tem de doente que a gente tem que curar? Acredito que curar de nós mesmos, né, Rafa? Muitas vezes de nós mesmos. Pois é. E a gente busca aonde? Porque quando a gente busca no corpo físico, a gente busca fora. A gente vai no médico, a gente vai comprar um remédio. Aí começa a cura da nossa mente. Aonde? Já começa a olhar para dentro, né? Mas assim mesmo a gente ainda busca recursos fora. A gente vai atrás de uma terapia, a gente vai atrás de um conhecimento, mas e como que a gente cura a nossa alma? Só tem um caminho, né? É a gente realmente olhar para dentro. Tem um mergulho profundo, né? Um mergulho muito profundo. E quando a gente encontra esse caminho e acha, né, a gente começa a entender como é que isso acontece, a gente descobre, né, a gente descobre uma coisa que não se explica. Muitas vezes não se explica, porque é um mergulho para dentro, que só quem mergulha vai entender. Então, quando a gente está aqui fora, né, no corpo físico, a gente dá nomes para as doenças, isso e aquilo, né? Para a mente também, comportamento não sei das quantas, cheio de nomes, mas o que a nossa alma tem, que a gente tem que curar? E por que é tão importante a gente curar a nossa alma, que a gente pode buscar em qualquer lugar, em qualquer situação que a gente não vai encontrar? Então, essas questões, né, a gente tem que começar a fazer e mais, a entender o que está acontecendo, por que é tão importante essa busca por nós mesmos, né, de quem nós realmente somos. Quem nós realmente somos. Como que essas questões, como que essas curas, elas acontecem? E mais, como que as doenças acontecem? Quando a gente começa a procurar, Manifesta, né? Como elas se manifestam no nosso corpo, né? exatamente.
Então, muitas das vezes, o que, que a gente faz? A gente fica parado, ou no corpo físico, ou na mente. Mas jamais a gente tem a audácia de ir para a nossa própria alma, de buscar o nosso próprio espírito. A gente tem que ter essa coragem de O povo já se assusta, mergulhar. né, Rafa? O ser humano se assusta só de você falar em espírito. Em consciência está tão precária nisso, de quem somos realmente. E é difícil, né, ter essa consciência de olhar para si como tal. E uma coisa muito engraçada, né, que mesmo, né, o corpo físico, a gente falando fisicamente, a gente também não olha para a gente mesmo, né? A gente olha sempre para o outro. Então, muitas vezes a gente quer solução, a gente quer as curas, mas quer que venha do outro, né? A gente procura o que curar, mas sempre olhando para o outro, sempre buscando alternativas fora de nós mesmos. A gente não para olhar para dentro, né, e perguntar: quem sou eu? Sentir, na verdade, né, Rafa? Quem a gente é na realidade, né? E aí entra aquela questão: será que você, né, faz o que você gosta, fala o que você pensa, mas realmente vindo de dentro de você? Ou você, muitas das vezes, dá aquela ajeitadinha para fazer parte de algo, você Para busca. pertencer, né? Ou você faz as coisas para pertencer a um ambiente, para pertencer a um local, a um grupo de amigos, a uma roda da sociedade, e por aí vai. Se encaixar na sociedade, né? Será que a gente faz os gostos dos outros em vez de fazer os gostos do que a gente é? Que tem muita diferença. E aí essas diferenças, elas começam a expandir, porque tem muita gente que tem talento, né? Tem talentos maravilhosos, mas não faz, não usa suas habilidades por causa dos outros. Olha que interessante. E aí a gente pode ir mais longe que isso, né? Tem gente que tem talento, tem gente que tem gostos, tem gente que gosta de coisas diferentes. Pode ser uma música, pode ser na arte, pode ser em qualquer situação, né? Pode ser para ler um livro. A gente dá exemplos assim para as pessoas entender, mas será que elas realizam o que elas têm dentro delas? Ou se anulam, né, por conta do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, vai ser legal para o ouvido do outro. Esquece que tem que ser importante para si primeiro. Trazer isso para dentro e sentir, porque quando a gente sente o que é importante para a gente, consequentemente, pessoas que estão do seu lado e têm afinidades com você, com certeza vai gostar. Porque é uma energia que não tem como a gente fugir. É pertencente, ela pertence, ela reúne, ela agrupa, ela faz a integração daquilo. Então são sintonias, é a harmonia de estar e de ser o que você é, e isso atrai. E é isso que é interessante dentro disso que você está falando, né? Então, a gente fala assim que a gente não é esse corpo físico, a gente está no corpo físico. E aqui, né, a gente costuma se adaptar aos outros, às coisas. Só que é bom a gente colocar como uma reflexão, né? Quem está colocando essas ideias na sociedade?
Quem está colocando esses gostos na sociedade de que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele jeito? Para que a gente possa se encaixar nisso, né? Mas, na verdade, né, dentro da gente, não tem nada a ver. A gente está meio que fora daquela bolha da sociedade que foi criada, que tem que ser assim, tem que seguir essa moda. Tem que ser para pertencer. Tem que ser desse jeito, tem que ter o carro do ano, tem que ter a casa não sei de quantos tamanhos, tem que morar não sei aonde. Só que o que a gente percebe é que a sociedade está doente, está precisando de cura. A sociedade está doente, doente nessas classificações, doente emocionalmente, precisando de cura. Então, quando a gente fala, né, trouxe esse tema curar, ele vai muito além do que a gente imagina. Ele vai muito além. Não é somente doenças que a gente está acostumado. Vai muito além. Uma sociedade que muitas vezes não funciona, ela é doente. Uma sociedade onde a gente despreza as pessoas, ela está doente. Uma sociedade onde a gente impõe, né, impõe coisas, impõe gostos, impõe circunstâncias que se alguém não chegar, ela não faz parte da sociedade. É doença. Tem que ser curada, a sociedade tem que estar curada. Classificar as pessoas por bom ou ruim, pelo que tem, pelo que possui. Então, e ter essa consciência de que a gente pode olhar um para o outro. Você pode ter o que você quiser, você ser o que você quiser, mas você não pode esquecer quem você é. A única coisa que eu acho que é fundamental, acho não, eu acredito nisso, é você saber quem você é, da sua essência, porque a nossa essência divina, ela não classifica nada, ela não classifica ninguém. Isso aí são coisas que a gente vem aprendendo durante a vida. São imposições disso que você está falando, né? Imposições de uma sociedade, de um regimento que tem que ser assim, tem que ser assado para você pertencer, para você fazer parte, para você ser importante, entendeu? E as pessoas começam a se vestir disso, compra essa roupa e começa a botar distância entre pessoas, entre seres. olha Aí que situação. você começa a ganhar valor comercial. E olha que situação que a gente chegou, né? Vamos pegar nós como uma civilização humana, aonde perante o que a gente busca, que é Deus, a gente é todos irmãos. Né? Mas a gente criou uma separação de direita ou esquerda. E aí Você o que, que a gente. está em um dos lados para você dizer quem você é. Pois é. Né? E foi criado umas ideias que, na verdade, não condiz com a civilização humana, nem a direita nem a esquerda. Aonde muitas vezes, então, olha como a gente fala que as pessoas, né, a sociedade está doente, aonde alguns temas, né, que viram debate, que viram uma briga, se aborto é legal fazer ou não. Ou seja, você tirar a vida de algo. Que civilização que é essa? Hã? De nada. A gente não está sob nosso controle tirar a vida de ninguém. É Deus que dá
ele que tira, ele tem esse poder de mover as coisas dessa forma, né? Aí o ser humano Então, a sociedade, se acha nesse direito. a sociedade está doente ou não está? Né? Aí, o mesmo lado que discute que aborto é legal, que isso, que aquilo, o outro lado defende a vida, mas ao mesmo tempo defende as armas para tirar a vida de alguém também. E é o que está rolando hoje aí na rede social. A pessoa protege o animal, mas é a favor do aborto. Gente, tudo é vida, tudo é ser. Não tem esse nem aquilo porque é um animal ou porque é um ser humano. É dois seres. Não interessa se é animal, se é planta, o que que é. É ser vivo, merece respeito, merece amor. Então, Entendeu? Ali tem uma essência. então, desse aspecto, a sociedade está precisando de cura. De cura. Por quê? Qual é a realidade do universo? A realidade do universo é vida. É vida. Então ninguém pode tirar a vida de ninguém. Então por isso que a sociedade está precisando de ajuda, de se curar. Mas a pergunta que fica é: quem é a sociedade? Quem é a sociedade? Ou Nós, seja, né? nós Todos mesmos. nós somos. Exatamente. Então eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. E qual que é a nossa parte? Justamente isso que a gente fala, esse mergulho para dentro, para enxergar ou, vamos mais além, sentir quem nós somos de verdade. E parar de comprar ideias, né, de fora de nós mesmos. Vamos analisar as coisas. Se a gente não está pegando pensamentos de fora de nós mesmos. Que é aí que a gente fala que são as crenças, que são, né, esses bloqueios mentais que as pessoas colocam, limitam a gente. Ah, você pode, você não pode. Se É os você ditos fizer isso, dogmas, paradigmas, né, Rafa? São o dito na linguagem que a gente estuda. Esses dogmas, esses paradigmas, é tudo que você pode, você não pode, você deve, você não deve, mas nunca vem de dentro da gente. Claro que a gente tem que respeitar as coisas, é óbvio, mas a gente respeita com um discernimento de olhar para o nosso coração, ou para o nosso espírito, ou para a nossa alma, ou o mergulho interior, tanto faz. Mas a gente sente o que é a realidade do universo, do que é essa ilusão que as pessoas criam em volta delas mesmo, né? E não contente ainda joga para os outros. Então olha para dentro, enxerga seu talento, enxerga aonde você pode ir, do que você é capaz e segue esse caminho. Então a gente muitas das vezes não se realiza, não realiza os sonhos, não realiza os nossos objetivos por pensamentos doentes dos outros. São pensamentos doentes. São crenças que limitam a gente. Então, quando a gente fala que a gente precisa buscar essa cura, é isso. A gente tem que começar a entender o que isso significa. Mas para a gente entender, a gente tem que chegar aonde? No espírito, na nossa alma. Se a gente não for lá dentro, a gente não vai ter entendimento nenhum. E vai ficar. E a gente precisa o tempo inteiro, né, Rafa? A gente está com a nossa cura interna em
dias até para você receber o que vem de fora. Porque quando você está pleno em você mesmo, quando você sabe o que reverbera dentro de você, porque querendo ou não, Rafa, a gente está num mundo onde as pessoas, assim, se aparece um para te dar uma mão, uma posição legal, você recebe muito mais para te empurrar. E o que eu estou falando para você? Quando a gente está com o nosso íntimo, com o nosso interno bem resolvido, pleno e consciente, pode aparecer todo mundo e dizer para você, você está errado. Se você souber o que vem aqui dentro, o que você sente aqui, ninguém muda o que você é. Simples assim. Ninguém muda, entendeu? Por mais que seja a pessoa que você ama, que você tá ali, eu tô falando isso por mim, porque isso acontece. E quando você tá bem resolvido aqui dentro, as coisas externas são passageiras, são coisas assim que vêm e vão com a mesma facilidade que elas chegam, elas vão embora, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar com esse preparo interno, com esse conhecer aí que a gente fala sempre, né, Rafa? Esse mergulho. Então, assim, isso de entrar para dentro, em alguns momentos a gente deixa de achar que vai funcionar. Mas quando você começa a fazer as limpezas reais que você precisa, com verdade, com intimidade com você mesmo, isso muda completamente, isso muda, expande e não tem mais situações ou questões que venham de fora, entendeu? Que tira a gente do que aonde a gente precisa estar. Essa é a realidade. É esse mergulho e a gente ter consciência. Não é fácil, não é. A gente está cansado de dizer, todas as lives a gente fala, né, Rafa? Não é fácil. Mas quando a gente resolve seguir esse processo e falar, não, eu quero mesmo, eu quero mergulhar nas minhas profundezas, eu vou até o limite. E quando você chega lá nesse limite, você descobre que você tem mais um pouquinho. Você aguenta mais um pouquinho. Aí você continua. E é assim que funciona. E a gente precisa dessa plenitude. Para a gente não ficar vacilando e caindo em situações que a gente já sabe, que a gente já vivenciou, que a gente já sentiu aquilo internamente. Então a gente sabe como que é. Aí a gente ganha a segurança, que é isso que o Rafa fala, né? Depois desse mergulho, não vamos dizer assim que a gente está salvo, não estamos salvos, a gente continua mergulhando. Só que a gente vai num nível mais tranquilo, mas também para resolver, né, Rafa? Porque a gente sempre tem coisas para resolver. E isso é o gostoso dessa transformação toda, dessa busca, dessa reforma íntima que a gente vem fazendo, que a gente vem buscando encontrar em nós mesmos. E muito das coisas que a gente traz aqui é referente a gente mesmo, né, Rafa? É coisas que a gente está vivenciando e que a gente está transformando dentro da gente. Então, assim, a gente ter consistência, não adianta só ter foco. A gente precisa ter foco, mas a gente também precisa ter consistência. E eu acho que eu e o Rafa, a gente vem aprendendo muito isso um com o outro, né, Rafa? Tanto ter foco, como ter consistência nas coisas que a gente precisa buscar no caminho que a gente resolveu trilhar e encontrar, né, Rafa, as respostas que a gente precisa. E dentro disso tudo, das conversas que a gente tem coisas que são muito complexas, né, Rafa? Às vezes a gente fica assim, mas a gente sabe que ali tem uma resposta, que ali vem de encontro com a gente. Então, assim, a gente tem essa segurança de saber e o que a
gente passa para vocês é um caminho que a gente já andou um pouco. Aí a gente busca, né, Rafa, voltar um pouquinho para poder trazer, para poder passar. E essas percepções são maravilhosas. E a gente precisa levar isso adiante, né, Rafa? Aí de encontro com essa cura interna nossa mesmo. E através da nossa cura, trazer para vocês um caminho também, que vocês possam percorrer, que vocês possam andar nele. E muitas vezes, se precisar da gente, a gente também está aqui, né, Rafa? Porque a gente já andou um pouquinho. Para nós é gratificante a gente estar sempre dentro do nosso trabalho aqui, trazendo um pouco do que a gente já passou e coisas que ainda virão, que a gente sabe que vai vir, mas que a gente, assim, não é descobrir, mas a gente sabe que tem os percalços, mas a gente também tem as coisas muito gratificantes disso. E a gente fica muito feliz em poder trazer cada quinta-feira aqui um pouquinho do nosso caminhar, do nosso andar nessa cura de nós mesmos, né, Rafa? A gente fala isso porque é o seguinte, o caminho é um só, para todos. Para todos. Então, quem já caminhou um pouquinho, ensina quem está caminhando. A gente já aprendeu com quem já caminhou também. Todo mundo poderia aprender. Né? Aonde que está os maiores... Aí a gente traz. Onde que está esses ensinamentos? Querendo ou não, é os maiores ensinamentos que já existiu, né, na face da Terra, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente segue esse caminho. Só que ele é complexo. Por isso que a gente vai dando umas destrinchadas. Né? Quando a gente fala assim, tem que amar o próximo. Parece simples, mas ele é bem complexo. Ele vai muito além, às vezes, do que a gente imagina. Perdoar, o que é esse perdão? Então, a gente fala assim, olha para dentro que as respostas aparecem por causa disso. Porque ele falou isso. Ele falava isso o tempo todo. Olha para dentro. Você tem todas as respostas no seu espírito. Então, a gente tenta buscar, é isso que a gente fala, o que você está buscando? Será que realmente está buscando o que realmente você precisa para você se curar? Porque se a gente está com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, a gente vai no médico. Óbvio. É normal. Vai tomar um remédio, vai tomar um chá. Né? Se você tem problemas, né, mental, que problema mental? Medo, traumas. Você vai buscar ajuda também. Vai atrás de um profissional, você vai atrás de terapia, enfim. Mas aí a gente chega num ponto, como é que você vai buscar a cura para a alma? E o que é essa cura para a alma? Onde é que está isso? Aí a gente entra nesses sentimentos elevados que ninguém explica, não tem como você conceituar essas coisas. A gente tem que sentir. Você tem que sentir, né? Que é a cura para nossa alma. É buscar o amor, é buscar o perdão, é buscar a felicidade, a alegria, a nossa paz, compreensão, paciência, que são virtudes que a gente só vai encontrar num lugar.
caminho que a gente vive falando. Dentro de nós mesmos. O resto você pode procurar fora. O médico, o terapeuta, ou qualquer um pode procurar fora. Agora, o que realmente importa é só dentro. Tá, e o que é essas doenças da nossa alma? É a raiva, é a inveja, é a arrogância, é a maledicência. Então são coisas que habitam dentro de nós mesmos. Está lá. E a gente joga isso fora, a gente externa fora, e a gente dá uns apelidos daí. A gente mascara essas coisas. Mas são coisas que vêm de dentro da gente. A gente sente isso. É a raiva que a gente sente, é o ódio, é o desejo de vingança, é a vontade de dar porrada nos outros, é querer brigar, é a violência. E quando você faz esse processo, né, Rafa, exemplificando, é como uma ferida cicatrizada. Ali por cima, ela está aparentemente olhando, ela está curada. Mas o menor toque, ela dói. E se você sente dor, muitas vezes você quer curar, você fala, não, eu vou me curar. Aí você começa a mexer naquilo ali, você vê que embaixo daquela cicatriz, sua carne está viva. É a mesma coisa, gente, nossa alma. Está cicatrizada ali por cima. Mas quando você começa a mexer, você vê que lá dentro está em carne viva. E é ali dentro que precisa ser resolvido. E a gente não pode ter esse medo, que é de fazer asepsia. Precisa ser feito. A gente enfiar o dedo nessa ferida. Dói tanto. Enfiar o dedo, arrancar aquela casca que aparentemente estava bonita, mas que está comendo a sua carne por dentro. Entendeu? É fazer essa asepsia, é tirar tudo aquilo, é jogar ali dentro o que precisa ser jogado, para, enfim, você deixar ela cicatrizar como ela precisa ser cicatrizada. Mas antes disso, a gente precisa colocar o dedo ali. E não é superficialmente, não, é a gente mexer onde dói, é a gente entender o porquê que aquilo ali está doendo, porquê que ela não cicatrizou ainda. Por que está causando tanta dor ainda? E quando você faz isso, e você está presente em você mesmo, e você tem consciência que aquilo ali precisa ser removido dessa forma, você sem medo de encarar aquele ferimento, sem medo de botar o dedo nela realmente e jogar toda aquela sujeira para fora. Quando você não fizer isso, a gente não consegue a transformação. É fácil? Não é. O que a gente está cansado de falar, a gente fala isso em todas as lives. Não é fácil. Às vezes dói demais. Por que muita gente desiste? Porque a gente tem zona de conforto dentro da gente também. Desse tratamento, dessa cura que a gente busca. A gente quer o conforto de não sentir essa dor. A gente não quer sentir, é mais fácil a gente deixar ali a tampinha daquela cicatriz quieta, porque você sabe que se você levantar, você vai ser obrigado a enfiar o dedo ali dentro e arrancar tudo aquilo. Então a gente precisa ter essa consciência. E para a gente se curar, a gente precisa mexer. E para a gente mexer, a gente precisa ter coragem o suficiente para jogar para fora. Porque se você deixar lá quietinho, ela vai continuar doendo. Então você precisa limpar todo esse resíduo, tudo isso que está ali te incomodando
que muitas vezes está cicatrizado, mas por dentro está ali assim, ó. Então, assim, é essa consciência que a gente precisa trazer, gente. É sair dessa zona de conforto, de ter medo de olhar para si mesmo. Perder esse medo de tocar onde dói, porque só vai curar a hora que for tocado o local certo. Se fizer a limpeza certa. Não adianta fazer meio termo ou meia fase ali, não. É limpeza mesmo. A gente não ter medo, não se preocupar com a dor, porque se você já suportou essa cicatriz, comendo a sua carne, comendo o seu interno ali, você é capaz de suportar, fazer esse trabalho de limpeza e de resgate de você mesmo. Então é tudo, é sentimento, é tudo. Dói sim, mas o alívio depois é maravilhoso de você saber que aquilo ali, você fez o que você precisava ter feito e está tudo certo. E você consegue ter uma outra energia, você consegue estar de uma outra forma. E isso é muito importante, é isso que o Rafa sempre fala. Esse olhar para dentro também envolve isso, é você mexer na sua cicatriz, para ter certeza, certificar realmente ela está curada, porque se ela estiver curada, ela não dói ao toque, nem o seu e nem de ninguém. Mas se ela não estiver curada, ela dói ao menor toque seu e ao menor toque de qualquer outra pessoa. E assim é a nossa alma, é o nosso espírito. Por quê? Porque ele não foi trabalhado, ele não encontrou o refrigério que ele precisava dentro daquilo. Então vai continuar ali enquanto você não tiver coragem de ir lá e colocar o dedo. É a reforma íntima, é o tempo inteiro. E sempre vai ter alguma coisinha ali para mexer. Porque a gente convive, a gente vive, a gente vivencia no mundo físico. E sempre a gente vai ter a percepção, sempre a gente vai ter a clareza de que algo ali não está legal, algo ali precisa mudar. E essas percepções te traz essa energia de você. Depois que você consegue fazer esse mergulho, você consegue encontrar o caminho de você estar sempre se limpando, se cuidando. É como a gente costuma dizer, é lambendo as próprias feridas. A gente se curando. Isso é muito importante, gente. Esse mergulho que o Rafa falou, de mergulhar para dentro sem dó, sem medo, sem preconceito. É você saber que aquilo está ali e só você pode mexer, só você que pode remover. É só você. E essa é a cura que a gente faz com a gente mesmo o tempo inteiro. É a gente mexer aonde você sente que dói, aonde você acredita que tem algo de errado ali. E fazer essas transformações é o tempo inteiro, né, Rafa? Quando a gente quebra um osso, o que a gente faz? A gente vai no médico, vai mexer, vai colocar no lugar. É a mesma coisa. Agora, como é que a gente vai mexer numa mágoa? Né? Num vazio que a gente sente um vazio dentro da gente. Né? É uma dor que não tem explicação. Dói. Por que dói? Porque é preciso mexer, resolver. Ou, vamos usar o termo de hoje, precisa curar. Então, curar a mágoa, que dói. Curar o ressentimento. Então, todas as coisas que a gente sente,
que dói, é preciso curar. Tá, você vai no médico com o osso quebrado, qual é o remédio? Ele te dá o remédio, ele receita o remédio lá. E qual é o remédio para curar a alma desta dor? Já foi dado também. Né? Qual é? Amor e perdão. Cura tudo. Só que tem que fazer, tem que sentir. Tem que fazer a limpeza, tem que sentir amor e perdão. Isso E é uma coisa são muito... E são sentimentos que não requer medo, né, Rafa? A gente Isso, dispensa isso, esse sentimento do medo. A gente precisa se limpar, principalmente do medo de você sentir o que você precisa sentir. e a gente já está acostumado, mas olha que interessante. Mágoa, a gente sente. Né? A gente sente, mágoa dói. Raiva, a gente sente. Né? A gente sente raiva. A gente sabe quando a gente está com raiva de alguém, de alguma coisa. Ressentimento, inveja, a gente sente. E por que é que a gente não sente amor? Por que é que a gente não sente perdão? Se é a mesma coisa, o sentimento é o mesmo, é sentir. Então, olha que situação que a gente chegou, onde, né, a cura e a doença elas só são... a diferença é a dose. Elas são a mesma coisa. Para você curar uma mágoa que você sente, para você curar uma raiva que você sente, é só você perdoar, sentir perdão, sentir amor. Mas dói, será, sentir amor? Qual que é o problema? Se pergunte isso. Por que é que eu não sinto amor? Por que é que eu não consigo perdoar? Então, a partir desta, né, janela, você mergulha para dentro. Isso é mergulhar para dentro. Né? É se perguntar, por que eu não amo? Por que eu não perdoo fulano, ciclano, beltrano? Pior ainda, por que eu não se perdoo? E querendo ou não, a gente sabe. Quando a gente fala que não sabe, é porque a gente está negando a si mesmo. Porque a gente sabe. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe o que acontece com a gente. Porque a gente tem medo, a gente tem preguiça, a gente tem zona de conforto de olhar para dentro. Então, essa zona de conforto, essa preguiça, esse medo, são também doenças da alma, que precisa ser curada. É uma coisa que intercala a outra. É uma coisa que vai intercalando a outra. E se a gente não mexer, se a gente não olhar, vira uma bola de neve. E vai aumentando sempre. Até chegar a um ponto que aquela dor, aquela cicatriz, né, explode. Como que ela explode? Ela se manifesta fisicamente. Ou seja, a doença da alma se manifesta fisicamente. É quando a gente briga com alguém, é quando a gente xinga alguém, é quando a gente fica agressivo, quando a gente fica bravo, quando a gente fica magoado. Porque vem de fora, mexe, vem de fora. Então, são doenças da alma que se manifestam fisicamente. E, olha que interessante, quando é curado, a gente não tem mais nada disso. Quando a gente se cura nossa alma, a gente não tem mais nada aqui fisicamente. Porque está curado.
Por que a gente tem as coisas fisicamente, elas se manifestam? É para a gente enxergar o que está acontecendo. Né? Porque a gente vai deixando aquela raiva, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. A gente não dá bola para ela, a gente não liga para ela. Né? A gente sabe que está ali, mas a gente não dá atenção para ela. Aí o que acontece? A realidade do universo se apresenta. Não, não pode ficar com mágoa. Não pode. Não pode ficar com raiva no coração. Então manifesta para fora para a gente enxergar o que precisa mudar dentro de nós. Ou a gente enxerga em outras pessoas. A gente enxerga em outras pessoas, muitas das vezes, o que precisa mudar em nós. A gente enxerga em outras pessoas, muitas coisas, o que a gente quer fazer, mas não faz. Porque a gente tem aqui dentro, mas a gente não manifesta. A gente não manifesta. E se a gente não olhar para dentro, para curar, né, as nossas doenças, elas vão se manifestar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Por quê? Porque é preciso que a gente limpe a nossa alma. Então, muitas das vezes, vamos pegar assim, a depressão é doença da alma. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram, buscam, vão e não encontram a cura aqui. Porque buscam só fora, mas na verdade a depressão é uma doença da alma. Tem que olhar para dentro o que está acontecendo. Muitas das vezes as coisas físicas que acontecem, né, na nossa vida também é doença da alma, que está sendo manifestada aqui para a gente enxergar. Já existem algumas pesquisas, já existem alguns estudos que falam que uma pessoa que tem muita raiva, que tem ódio no coração, pode manifestar um câncer. Doença da alma. Então, a gente fala que esse caminho, né, a gente fala desse caminho porque é de extrema importância a gente olhar para dentro para curar a nossa alma. O que dói? Né? E aí... se costuma muito se preocupar com a embalagem, né, Rafa? O que vai fora. E a gente só precisa entender que o que realmente precisa estar saudável é dentro. A gente precisa estar totalmente saudável internamente. Então, a gente manifesta o que a gente tem dentro. Só que a gente precisa entender o que está acontecendo. Né? E a gente pode dar mais exemplos. Por exemplo, uma pessoa que tem vício. O que é o vício? O vício é uma doença da alma. Como que o vício se manifesta aqui? Pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser o jogo, pode ser qualquer coisa que vicia. Mas o vício em si é doença da alma. Por isso que é difícil de curar os vícios. Porque é uma manifestação da nossa alma. A gente está com a alma doente. Né? Então vai manifestar de alguma maneira aqui. O que tem que fazer? A reforma íntima. Olhar para dentro e mudar. Mudança. Transformação. Qualquer coisa serve. Transformação interna. Interna. É essa mudança que precisa ser feita. Para que a gente comece a manifestar aqui no físico
coisas boas. Se a gente olhar a humanidade, se a gente olhar a civilização, será que a gente consegue enxergar quem realmente está manifestando amor? Será que a gente tem essa sensibilidade de realmente entender, né, perceber quem realmente está manifestando amor? Será que a gente consegue encontrar por aí que o processo é o mesmo? Ou seja, a pessoa sente amor e manifesta. Onde que está o amor? Por que é tão difícil as pessoas entender? Por que é tão difícil as pessoas amar? Porque o amor é da alma, é do espírito. Não adianta a gente ficar buscando amor fisicamente, mentalmente, seja lá onde for, a gente não vai conseguir achar. Por quê? Porque o amor vem da alma. E quando a gente busca, quando a gente busca o amor nos outros, é porque a gente está carente de nós mesmos. Porque a gente tem amor, a gente não precisa buscar em ninguém. A gente pode compartilhar. É diferente. A gente dá o que a gente tem. Mas quando a gente busca no outro, é porque a nossa alma está com falta. A gente está carente. Na carência do amor que a gente mesmo tem. E aí a gente começa a buscar fora. A gente não vai encontrar. A gente não vai encontrar. O que acontece muitas das vezes? Tem pessoas que vêm, nos dá amor, mas se a gente não sente o nosso amor da nossa alma, a gente nem vai entender o que está acontecendo. A gente não vai receber. A gente nem recebe quando a gente ganha. Por que a gente fala isso? Por que a gente não sabe receber as coisas? A gente não Está na recebe. superficialidade. Como que eu vou dizer? Deixa eu enrolei a língua aqui. Olha o trava-língua. A pessoa está na superficialidade, entendeu? Não acessa isso. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, o universo, dá amor para a gente o tempo inteiro. Se a gente aprender a receber, a gente se cura de tudo. Deus dá amor para a gente o tempo inteiro. É uma energia. É pega, é uma energia que pega. Como que a gente pega essa energia? Sente. Sente aqui, ó, no peito. Mexe com a gente. É bom. É bom, a gente recebe. Mas a gente tem que se preparar, para a gente ter que entender como é que funciona. Para a gente receber, aprender a receber. Sair dessa superficialidade que a gente entrou. Superficialidade que a sociedade colocou na nossa cabeça. E para você sentir, você precisa ter um físico, você precisa ter uma característica específica, você tem que ser assim, você tem que ser assado. São, sabe assim, eles transformam isso como uma escolha de visão. É uma escolha através de uma visão. Não é através do que se sente, do que se toca a alma. É do que se vê, se toca, se percebe com olhares da superficialidade. Isso é. E quando você entra nisso de dizer sobre um olhar espiritual de uma outra forma, as pessoas não conseguem acessar. São poucas pessoas que conseguem acessar isso.
Porque o amor tem que ser classificado como formas, jeito, Presente. é tudo, entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar essa consciência, ter essa consciência de como isso funciona e sair dessa superficializada. Eu já estou travando a língua, hein, Rafa? Meu Deus. Sair desse lugar onde tem que ter uma forma, onde tem que ter um jeito, entendeu? As pessoas não conseguem expandir esse sentimento com grandiosidade como Deus permite, entendeu? Eles colocaram isso dentro de uma caixa. Tem que ser assim para poder funcionar. Porque se não tiver aqui dentro dessa caixinha aqui e não servir para isso especificamente, isso aqui não é amor, isso aqui não funciona. Então a gente precisa começar a olhar isso com um olhar diferente, com um olhar espiritual de como a gente sente e não classificar. Sair dessa classificação de como tem que ser, precisa ser assim. Não, não precisa ser assim. Ele simplesmente é. É, e quando sentido ele é expressado. Seja para qualquer coisa, para qualquer coisa. E é isso que a gente precisa ter consciência. Porque quando você começa a classificar, assim como se classifica pessoas, se classifica ambiente, se classifica tudo, você entra num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso te tira da onde você precisa, o ponto que você precisa sentir, o ponto que você precisa ter essa compreensão dentro de si mesmo. Porque você está na classificação humana, totalmente humana. E como humano, você vai querer curar suas feridas. E muitas vezes as suas feridas não é para ser curada com um físico totalmente voltada para aquilo que criou a própria dor, criou aquela própria ferida. É a gente olhar para essa profundeza que a gente tem dentro da gente, dar esse mergulho, para entender que a nossa alma se cura de forma diferente que a gente costuma curar o nosso corpo. É algo que precisa de uma generosidade da gente mesmo, com o nosso sentir, com o nosso perceber, e muito amor com as nossas próprias feridas. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue transformar. E não é olhando como você olha para fora, como você olha para uma doença do corpo. Porque o máximo que você vai fazer quando você fizer isso olhando para dentro da mesma forma, você só vai arrumar um jeito diferente, uma maneira diferente. É uma casca nova que você vai dar aquela limpada superficial e vai vir outra casquinha ali por cima que aparentemente vai estar legal. Mas na verdade a cura ali não chegou. Então, a gente precisa se curar disso com verdade, não é para ninguém, é para a gente mesmo. É a gente se curar da gente para a gente mesmo. É a gente poder sentir isso. E a gente sabe quando isso está sendo feito. A gente sabe quando a gente não tem medo mais de tocar ali naquela ferida. Porque a gente sabe que ela pode até estar sensível, mas a gente sabe que
está exatamente como a gente precisava que ela estivesse. Então, assim, a gente é pura consciência, pura consciência. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos no momento. Nós temos que aproveitar essa vida física para começar, pelo menos começar essa cura. Por quê? O que a gente falou? A gente falou que a doença nossa, muitas das vezes, né, é da nossa alma. Pois bem, a nossa alma é eterna. Se a gente desencarnar, morrer dessa vida, a alma vai para outra dimensão, para o céu, para o inferno, dá o nome que quiser, do mesmo jeito que saiu daqui. Então, tá na hora da gente acordar para a realidade. Tá na hora da gente acordar para a realidade, porque a gente vai deixar de fazer muita besteira. A gente está dormindo um sono profundo, fazendo só besteira. A gente tem que acordar para a realidade. Porque se a gente desencarnar a partir dessa para outra, a gente vai do mesmo jeito que a gente está aqui agora. Por isso que a gente vem falando que é importante, porque a gente sabe o que acontece do outro lado. É muito... não é brincadeira. É sério o negócio. E as mensagens, né, Rafa? As mensagens, as energias estão gritando isso, né, o tempo inteiro. Tá aí na cara de todo mundo, só não tá enxergando quem não quer. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Para quê? Por que a gente está aqui na realidade? Para isso. No final das contas, qual é o motivo de nós estarmos vivendo aqui? O motivo de nós estarmos vivendo aqui é curar a alma. Ponto. É curar a nossa alma. Por isso que é importante. E a gente não pode perder tempo. A gente não pode deixar para depois. O momento é agora. É agora. Porque a gente vai levar o que a gente é. Né? A gente vive falando isso. A gente vive falando isso. A gente não vai levar carro, a gente não vai levar casa, a gente não vai levar nem o corpo físico. A gente vai levar o que a gente é. Só que a gente pode ter tudo. Pode ter casa, carro, pode ter o corpo físico saudável, viver, curtir a vida. Mas desde que a gente comece a curar a nossa alma. Qual é o remédio? Esteja desapegado. Rafa, eu tenho tudo, mas eu sei que nada é meu e tá tudo certo. Tá tudo certo. São ferramentas, casa, carro, são ferramentas, trabalho, são ferramentas para a gente curar a alma. No final das contas, tudo que a gente faz aqui, né, é um reflexo da nossa alma. Então, conforme a gente vai mudando, transformando, né, as coisas vão melhorando aqui também. Porque tudo é um reflexo da nossa alma. Então, se a gente está passando por dificuldades, se a gente está passando por algum problema, onde é que a gente tem que olhar? Nossa alma. Porque senão, esses problemas, essas dificuldades, elas vão se repetir enquanto a gente não curar a alma. Que é o que a gente falou hoje, é a ferida. É a ferida cicatrizada, mas que não curou. Vai repetir, vai voltar a ferida. Só que agora a gente vai botar num outro, né? A gente vai expandir a nossa vida. É a nossa dificuldade, é o nossos problemas, é os nossos desafios,
É a convivência com as pessoas. O que é isso? São situações para a gente enxergar o que a nossa alma precisa ser curada. É como a gente falou ali, direita, esquerda, né? Uma pessoa que pensa que fazer aborto não interessa as circunstâncias, é uma coisa legal, ela tem que mudar esse tipo de pensamento, porque a alma dela está doente. Uma pessoa, né, que está num cargo de poder, que mexe com o financeiro de um país, dinheiro, né, e ele faz algo que vai prejudicar as pessoas, ele está com a alma doente. Tem que ser curada. Então, tá vendo onde que tudo se encaixa? É nisso. É no nosso dia a dia. É no nosso relacionamento com as pessoas. É nos nossos pensamentos das coisas. Quando você vê um animal, olha onde que a gente vai. Quando você vê um animal, um cachorro, um boi, uma galinha, o que você pensa? Qual é o teu sentimento sobre aquele bicho? Só de você fazer essa reflexão, você vai entender a tua alma. O que a tua alma vibra? Qual é a sua vibração? Quando você vê uma pessoa, né, qual o seu pensamento sobre aquela pessoa? O que você sente por ela? Pode ser seu parente, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser seu marido, seu filho. O que você sente por ele? Aquele sentimento vai dizer muito sobre sua alma. E se você fizer essa reflexão, se você tiver essa consciência, você vai ver o que precisa ser mudado. Então, é em tudo. No seu trabalho, você se dedica 100% no seu trabalho, você faz o seu trabalho bem feito, dentro do seu potencial, você quer melhorar sempre. Essa situação está dizendo quem você é, sua alma, sua energia. Quanto sua energia você está colocando dentro de um trabalho? Se você faz um trabalho mal feito, se você faz um trabalho relaxado de qualquer jeito, algo precisa ser mudado. Por quê? Porque a realidade do universo, ela é diferente. Ela é diferente. Então, é a gente olhar para as pessoas com amor, fazer um trabalho com amor, colocar o coração naquilo, como se diz por aí, colocar energia no que você está fazendo. Será que a gente consegue fazer isso? Se a gente não consegue, algo precisa ser mudado, transformado. Porque a realidade, né, do nosso espírito é outra. É outra. Então a gente busca, né, o tempo todo fazer essas reformas que a gente está falando. É o tempo todo. Cada pensamento que a gente tem, cada sentimento, a gente se policia o tempo todo. E assim, aceita que tu tem inveja, aceita que tu tem momentos que dá uma raivinha, é normal. Só que aproveita para mudar. Aproveita para mudar. Esse é o momento. Ah, perdeu a estribeira com alguém? Legal. Procura melhorar um pouquinho. Procura não repetir mais. Então, essas coisinhas que fazem
a diferença, né, para a nossa caminhada. Essas coisinhas pequenas do dia a dia. Como que você trata o pai, como você trata a mãe, como você trata o vizinho. Quando o vizinho ergue o som no último volume, te enche o saco lá, o que você pensa disso? Qual é o teu sentimento sobre isso? Isso tudo diz sobre você. Sobre quem é a tua alma. Que tipo de energia você está vibrando. E dependendo do que você está vendo em você ou sentindo, você começar a ter consciência, acordar para a vida, que você precisa mudar. Você precisa mudar. Mudar a tua energia, mudar teu jeito de ver a vida, mudar o seu jeito de ver as pessoas. Ver as pessoas, mas enxergar lá longe quem elas são. Saber que ali também tem um espírito. Não justifica, mas saber que ela também pode estar doente, ela também está precisando de ajuda. Não julgar o que ela está fazendo. Tudo isso já foi ensinado. E esse é o caminho. A gente parar de julgar, a gente parar de criticar, a gente parar de reclamar. É sobre transformarmos vida com a luz do nosso coração, da nossa alma. Essa é a grande verdade, né? A gente poder fazer essas transformações. Será que a gente sabe do nosso real potencial? Será que a gente sabe, tem noção do nosso real potencial, da onde a gente pode chegar? E aí a gente fala do quê? Do teu espírito. Será que você sabe o real poder do teu espírito? De mudar, de transformar, até onde você pode chegar? Porque a gente vai repetir de novo. Aqui é a manifestação do espírito. O teu corpo físico, tá? Quando você bate o olho lá, você olha no espelho, aquele olhinho, aquele cabelinho é manifestação do teu próprio espírito. É o teu espírito que tem as habilidades, é o teu espírito que tem os potenciais. Só que aí entra aquilo que a Sol falou. A gente tem que parar de enxergar superficialmente. A gente tem que parar de enxergar superficialmente. A gente tem que começar a enxergar profundamente o nosso espírito e deixar esse espírito nosso se manifestar. E a partir do momento que ele se manifesta, fazer as transformações que a gente tem que se transformar. Ele joga para fora toda a nossa verdade. Essa é a clareza. E manifesta o que a gente é. A nossa realidade. Se teu espírito tem raiva, tem ódio, tudo bem. Faz parte. Mas vai mudar. Vai transformar. Aceita e transforma. Aceita quem você é. Aceita quem você vibra lá dentro de verdade. E muda. Transforma. De acordo com a realidade do universo. De acordo com a realidade do universo. Como assim? Vou dar um exemplo. Aborto não deveria nem de ser falado. Não devia nem de ser falado. É proibido tirar a vida dos outros. O universo não permite. Vai ter consequências para o espírito.
Aqui, na próxima dimensão, na outra vida, não importa, vai ter consequências. Não pode tirar a vida de ninguém. Essa é a realidade do universo. De ser nenhum, né, Rafa? Não é só humano, né? Qualquer ser humano, não importa. Então, é isso. Isso, né? Ter essa consciência. Porque os nossos atos têm consequências. E agora eu vou falar um negócio aqui, ó. Não, ó, tal do pecado lá, que as pessoas têm medo, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá. Troca o pecado, troca tudo aquele negócio que é proibido pelo seguinte: tudo tem consequência. Você é livre para fazer o que você quiser, mas tem consequências. Aprenda quais são as consequências. E é isso que as pessoas não assimilam. E fazem. A hora que a conta bate na porta, nossa, fulano fez isso para mim. Fulano fez aquilo para mim. Cadê a consciência do que fez? E isso pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser décadas. Uma hora ela vem. E a gente precisa estar consciente disso. A gente precisa estar consciente disso. Então, isso resume que é isso. Tudo tem suas consequências, mais cedo ou mais tarde. E como que a gente consegue enxergar esse tipo de coisa? A realidade do universo. Então, procure a realidade do universo. Já foi falado. Ama o próximo. Ponto final. Essa é a realidade do universo. Nós temos que amar o próximo. Por quê? Porque tudo que eu faço para o outro volta para mim. De bom e né, de Rafa? ruim. Não tem o outro, né? Nisso de fazer o bem ou fazer o mal. Existe fazer, e fazer é sempre para mim. Porque vai e volta o tempo inteiro. É esse círculo aqui, ó. Então, quando a gente pensa assim, eu vou ajudar os outros, na realidade você está ajudando a si mesmo. Então, quando você pensar, né, em ajudar os outros, ir lá, dar o prato de comida para alguém, fazer o favor para alguém, você está ajudando a si mesmo. Porque é a lei do universo. Tudo que eu faço para os outros volta para mim. Só que aí, que as pessoas não conseguem entender, é que, dependendo do que você faz, também é assim. Então, se eu prejudico alguém, volta para mim. É o bom, é o ruim, é tudo. Então, quando eu tiro a vida de alguém, não importa as circunstâncias, toda aquela carga negativa volta para mim. Vai voltar. E vai ter consequências. Eu vou ter que pagar a conta. Ou seja, todo ato negativo que eu faço, eu tenho que fazer um ato positivo para limpar. Como que limpa essa energia negativa? Fazendo coisas positivas. Então, se eu tirei a vida de alguém, vamos lá, eu tirei a vida de alguém, de uma criança, eu recebi carga negativa. Como que eu limpo isso? Eu vou ter que dar a vida de uma criança. Vou ter que ajudar muitas crianças, de alguma forma. Aí equilibra, limpa. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo? A gente está limpando essas energias negativas de vidas passadas. A gente está limpando para o nosso próprio bem e reclamando que a vida está difícil, que
que a vida está não sei o quê, que a vida é isso, que a vida é aquilo, sem saber que aquela situação foi eu mesmo que criei. Fui eu mesmo que criei aquela situação que eu estou passando no momento. Por isso que muitas vezes a pessoa faz e não dá certo, e faz e não dá certo, e daí começa a reclamar, e aí só vai piorar. Mas por que não está dando certo o que eu quero, que é isso, que é aquilo? Não está dando certo porque ainda não limpou a energia negativa que você mesmo fez em outro momento. E outro momento pode ser uma vida passada. Por isso que a gente fala que é importante entender, estudar o que a gente tem de conhecimento. Porque muitas vezes você fala isso para uma pessoa que não acredita nem que ela é um espírito, você acha que a consciência dela vai funcionar como diante disso? Entendeu? A pessoa Então, muitas vezes... Pois é. te assusta. Né? Então, você veja quanta coisa a gente vai entendendo para a nossa vida ser maravilhosa. E aí é o que a gente fala lá. Vamos falar sobre reencarnação. Nossa Senhora, não existe, não acredito, não sei o que, não sei o que. O que, que são essas coisas? São ideias criadas pela sociedade para não melhorarem. Zona de conforto, preguiça, para estar do jeito que está. Porque, querendo ou não, olha como é que a gente vai falar. Querendo ou não, é aquela história. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tudo bem o vizinho passar fome, tudo bem a criança lá passar fome, não tem problema não. Tudo bem esse sistema de saúde aí ser precário, tá tudo certo. Ah, por enquanto eu tô bem, se precisar, depois a gente vê. Tá ruim, mas tá bom. Porque se olhar para dentro, estudar reencarnação, estudar vidas, que a vida é eterna, outras dimensões, como é que funciona? Existe um espírito dentro de cada um. Deus governa tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Tem que mudar. Tem que mudar. Agora, você imagina assim, você pega qualquer pessoa que está num poder, que está de boa, né? Está ganhando bem, faz o que quer, porque está numa posição de poder. Nesta vida, legal para ele. Né? Ele está num conforto maravilhoso. Aí se você chega para ele e explica, é assim que funciona, reencarnação, outras dimensões, tudo que você fazer vai voltar para você, a vida eterna. Sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que largar do poder dele, vai ter que largar da zona de conforto dele e vai ter que começar a ajudar os outros. Será que essa pessoa quer isso? Ela não quer. E aí, como ela não quer, ela joga para os outros não fazer também. Porque se uma porcentagem da humanidade começar a enxergar, essa pessoa que não quer mudar, ela é forçada a mudar, porque ela vai ficar fora da bolha. Ela vai ficar sozinha. E não é legal. Ela não quer ficar sozinha. Como ela não quer ficar sozinha, ela joga essas ideias de que não existe, para que isso, são mistérios, não estuda, não vai de atrás. Para que mudar? Tá bom, zona de conforto, tá... vai se divertir, entretenimento, rede social, vai ver, vai, fofoquinha. Então, tudo isso é para as pessoas não olhar para dentro para mudar. Só que nós estamos num momento de mudança. As pessoas não estão percebendo. É que nem a Sol falou, as coisas estão escancaradíssimas. É só começar a olhar com atenção e ver as mudanças. Está um rebuliço esse mundo para mudar, para melhor.
Aí Só que vai ter um começam, rebuliço. aí começam a botar culpa em Deus, né? Nossa, porque Deus não tem dó de tal lugar, porque tem joga culpa onde não tem, né? Porque a zona de conforto está aí, não consegue olhar, não quer olhar, porque se olhar vai ter que fazer. Então, as coisas acontecem por uma razão. Tudo. A gente fala isso também, né? Tudo é por uma razão. Então, tudo que acontece é por uma mudança. E a mudança sempre é para melhor, sempre é para o bem. Toda mudança é para o bem. Só que se a gente não enxergar isso, aí a gente vai começar nessa reclamação, achar que é injustiça, achar que não está certo, porque a gente não está vendo lá na frente. A gente tem que fazer as coisas aqui e agora, mas olhando lá na frente. O que é esse olhar lá na frente? Tudo que está acontecendo é para o bem. Por quê? Porque Deus é o bem puro. Ele é o bem puro. Ele é só amor. Então, toda essa mudança que a gente está vendo, por mais ruim que seja, por mais difícil que seja, dolorida que seja, é para o bem. Mas por que tem que ser desse jeito? Porque nós, seres humanos, fizemos essa escolha. Porque a gente não ama os outros, a gente não ajuda, a gente não faz o que tem que ser Tudo que se faz feito. é aquilo que a gente falou, né, Rafa? Tudo que se faz é com classificação. Classifica tudo, entendeu? Então, Aí tudo. você perde a direção do que você é, do que realmente Deus tem depositado no seu coração. Você não contabiliza isso. Você contabiliza o que você recebe de fora, não o que você recebe da sua essência. Aí você traz para fora tudo quanto é classificação. Porque esse você pode amar, esse você não pode, esse você tem que odiar, esse aqui você tem que excluir, esse aqui você não pode, porque isso por causa daquilo. Entendeu? Aí começa essas classificações. E dentro disso muda toda a energia. A energia do que precisa ser, do que precisa ter manifestado, que a gente precisa acrescentar o tempo inteiro. Imagina o seguinte: para o planeta mudar, tá? Para virar isso aqui um paraíso, vamos imaginar assim, o paraíso tem que mudar as energias do planeta inteiro, tá? Ok. Quem faz as energias do planeta inteiro? Nós, seres humanos. A gente emana energia o tempo inteiro, para fora. Então, a nossa energia está indo para fora, está indo para o planeta. Para mudar o planeta, tem que ter um tipo de energia. Que tipo de energia que tem que ter? Amor. Agora, a pergunta que eu faço é, olhando agora, pensa, olhando agora para fora, para o planeta, que tipo de energia será que está no ar aí? De todas as pessoas, isso que nós temos que colocar na mente, de todas as pessoas, emanando o que elas realmente é, não o que ela fala da boca para fora. O que ela é, o que ela realmente sente. Aquele ódio escondido, aquela raiva que não se manifestou faz 10 anos, aquela inveja, aquele vício, tudo lá dentro. Essa energia que manifesta para fora. Será que o planeta
planeta está numa boa situação, a gente enxergando violência o tempo inteiro. É roubo daqui, é roubo de lá, é corrupção, é isso, é aquilo, aquilo outro. Como que a gente imagina que está esse planeta? As energias desse planeta. E aí que a gente está falando. Tem uma lei do universo que fala assim, do mesmo jeito que é no pequeno, também é no grande. Ou seja, se tudo que eu faço, né, volta para mim, e eu tenho as consequências do que eu faço, e se as consequências são negativas, eu tenho que limpar. Como que eu limpo uma energia negativa? Eu faço algo positivo. Então, isso é no pequeno. E no grande? No grande é o planeta. Então, se a humanidade está violenta, né, com ódio, com raiva, querendo fazer guerra, uns torcem para guerra, outros torcem não sei para quê, o outro não sei o quê. Essa energia que as pessoas estão emanando está negativa, o planeta vai limpar. O planeta vai limpar. E qual é o recurso que o planeta tem para mudar, para fazer essa limpeza? É o que a gente chama dos desastres naturais. Então, os desastres naturais não são nada mais, nada menos que toda a energia que as pessoas jogam delas mesmas. Está voltando para elas em forma de desastres naturais, em forma de prejuízo, em forma de falência, em forma de desemprego, em forma de fome, miséria, em forma de doenças. Por isso que a gente está falando, é importante mudar o que as pessoas têm dentro. Que tipo de energia você está emanando? O pequeno é cada um por si. Pequeno é eu sozinho, mas no macro, no grande, é todos nós juntos. É todos nós unidos. Todos nós, toda a nossa civilização, toda a humanidade. Para o grande, para a energia grande, do planeta inteiro. Só que se a gente não mudar, vai voltar. Como que volta essas energias? Desse jeito. Aí é só olhar para fora. Aí. É desemprego, é um querendo sacanear o outro. É tudo energia do espírito de cada um que está sendo emanado. Por isso a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Mudar. Olhar para dentro e transformar. Agora, dentro desse planeta, do jeito que está, né? O que estão recebendo? Né? É guerra, é desastre natural, beleza. Está voltando a mesma energia que as pessoas estão emanando. Agora, a perguntinha que fica, e quem mudou? Será que está recebendo essas mesmas energias? É óbvio que não. É óbvio que não, porque o universo vai dar um jeito da gente não passar pelas mesmas situações que os outros estão passando, porque mudou a energia. Porque mudou a energia. E é um exemplo muito interessante, foi a pandemia. Vamos pegar, né? Foi essa pandemia. Quantas pessoas sofreram e quantas não sofreram? Você conversa com pessoas, foi um desastre na família, foi um desastre. Você conversa com os outros,
Nem sentiram. Vida normal. Por que essa diferença? Será que é justo isso? Se a gente for olhar humanamente falando, será que é justo? Se a gente olhar com essa superficialidade, talvez a gente vai achar injusto. Mas se você olhar e saber como é que o universo funciona, você vai entender que é muito justo. Porque cada um vibra de acordo com aquela energia que tem lá dentro. Então, uns que vibravam em certo tipo de energia, foi desastroso aquele ano. Para outros, não sentiram. Porque estão vibrando diferente. Estão vibrando diferente. O entendimento aí às vezes é bem um pouquinho bem complicado, né, Rafa? As pessoas acordar, se despertar para essas coisas, né? Para essa energia que está aí, se apresenta o tempo inteiro, mas não consegue trazer para dentro para ver o que está acontecendo aqui. E aí muitas vezes sofre os baques que tem aí e compra e percebe, sente e precisa vivenciar aquilo para poder, de alguma forma, despertar, nem que seja um pouquinho. Mas mesmo assim, há muita dificuldade, né? Porque muitos, mesmo passando, mesmo acontecendo, insiste numa situação, aí você olha e pensa, né? Zona de conforto ou não quer enxergar mesmo? Como que acontece isso? Então, vamos falar de um jeito para as pessoas entenderem. Ó. O povo, cada povo tem o seu representante que merece. Tá? Ah, mas eu não votei em tal, não votei em não sei quem. O problema não está em votar. O problema está em que energia você emana. Cada situação, né? Não, e outra, olha só, se a gente pegar a história, é um pior que o outro. É um pior que o outro. Por quê? Porque é a energia que as pessoas emanam. Então as pessoas estão passando dificuldade, tá? Porque é a energia que elas emanam, então é o que elas recebem. E aí você conversa com um, conversa com o outro, só reclama que tá difícil, que isso, que aquilo. Por quê? Porque ela não mudou. O dia que ela mudar realmente, e por que a gente fala assim, traz essa questão de mudar realmente? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que mudou. Não, mas eu mudei. Mas mudou superficialmente. Mudou o jeito de pensar, mal e porcamente, mas a energia real que tem que mudar, que tudo se transforma, não mudou. No fundo, no fundo, no fundo, ainda tem resquícios de energia que está prejudicando a si mesmo. E a gente fala isso por quê? Porque a manifestação fisicamente aqui é onde a gente consegue enxergar essas coisas. Quem não despertou ainda para as energias? Quem não consegue olhar para dentro ainda e fazer a reforma íntima, entender como é que tudo isso funciona, começa a observar para fora. Não tem problema. Então, é quando você reclama, é quando as coisas não vão bem, é quando o negócio começa a dar errado, é quando você começa a brigar demais, é quando você começa a falar que nada presta, ninguém presta, é aquele dia que você está estressado, que você está... Tudo isso é manifestação das suas próprias energias que precisa ser mudado. E a gente precisa ter claro, né, Rafa, que
A energia vai bem além, né? Vai muito além. Vai muito além. Porque às vezes, olhar para fora e ver energias da forma que a gente quer é maravilhoso. Porque você pode escolher, entendeu? O que você está emanando. Mas junto com o que você quer, vem também o que você não quer. E você precisa compreender em você mesmo, no seu interior, o que é que brota aqui dentro, no fundo da sua alma. Qual é essa energia que rola? Eu estou assim buscando agora no nível um pouco mais espiritual, porque se você traz isso para cá e você consegue compreender todas as energias, tanto internas, que é o que a gente é, a nossa energia que a gente carrega, e a forma como a gente joga para fora essa energia, de como a gente expande ela, você também precisa dessa consciência de como ela te alimenta e de como você reverbera ela. Porque ela também traz consequências. Se você não tiver certeza do que é aqui dentro, do que você precisa manifestar, do que você precisa sentir realmente. Então essa energia, ela também precisa estar íntegra dentro da gente. Ela tem que ter essa integridade da onde ela vem. E se ela não tiver essa integridade, ela se manifesta fora de outras formas também. E muitas vezes nos traz prejuízo, querendo ou não. As pessoas querendo enxergar ou não. Mas você precisa ter isso aqui, firme, aqui dentro, e entender, compreender de como ela brota, de como ela vem para você, de como você se sente. Porque não é só vir e a gente emana, mas a gente precisa também ter consciência de como a gente joga isso para o mundo, para as pessoas, porque da mesma forma que a gente emana, a gente atrai também. E esse atrair, a gente, quando a gente sente dentro que é e de como ela se manifesta, a gente também consegue ter clareza disso. Então a gente precisa estar atento também a isso. A gente manifestar e a gente sentir. A gente está presente dentro desse brotar aqui dentro, nosso. Porque quando você consegue ter isso bem definido, pode até vir outras energias, outras que às vezes deixa a gente desestrutura. E é isso que eu estou querendo dizer. E quando você tem isso aqui, você sabe como funciona, como ela chega, como ela sai, entendeu? E você está presente naquela força, daquela emanação, daquele receber, faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque assim como a gente emana muitas vezes, a gente recebe também. E nesse receber, se você não está com o seu coração, com o seu sentir integrado àquilo que você está dando ali, você também pode sentir outras energias que muitas vezes a
Entendeu por quê? Porque a abertura disso, a gente sabe disso. E quando você sabe de onde vem a sua fonte da sua, a integridade da sua, a energia que você emana, que o seu espírito emana com clareza, dificilmente outra energia, por mais que seja sutil, ela não vai ter lugar para se manifestar em você. A gente não é que a gente não receba, você sente a energia, você adentra, entendeu? Mas é essa firmeza, é essa consistência da sua própria, da energia da onde você recebe, qual a fonte que você recebe. Você tem consistência. E você consegue transmutar tudo isso, essa energia. E pode vir, energia que for, como vier, entendeu? É como um certificado que você tem. Porque você sabe de onde brota a sua energia. A gente precisa também ter isso, porque as pessoas brincam muito, falam muito de energias, mas assim, é um acumulativo mentalmente só de coisas boas. E claro, a gente manda coisas boas, mas a gente precisa entender também que dentro disso tudo vem energias de todo tipo e de toda frequência, de todos os níveis. Quando a gente sente, que é isso que... E quando a gente sente isso, né, essa energia da fonte que brota, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir como você vai transportar isso e o voltar também é sentir e perceber. Então é isso que eu falo, a integridade da nossa energia. A gente precisa ter isso consciente também. Essa integridade da nossa energia. E a gente ter isso muito claro. A gente vivenciar isso com muita clareza. Pode falar. A gente tem que aprender a sentir. Né? Mas eu vou dar um exemplo do que a Sol falou. Ó. Como é que funciona? Como é que a gente entende esse negócio de energia? Né? Ela falou um parâmetro mais espiritual, mais profundo, a gente olhar para dentro e perceber essas coisas. Mas como é que funcionaria aqui, manifestado isso? Pensa o seguinte, você está num momento em que você está numa situação que você está com raiva, tá? Você está com uma raiva, você está sentindo raiva. Aí passa uma pessoa, você faz qualquer coisa para você, que você não gostou, você quer dar uns tapas na pessoa, você quer pegar a pessoa pro pescoço. Essa energia tua, você emanou para fora, para a pessoa. Mas olha onde essa energia pode ir. Essa energia de raiva, de violência, pode ir lá do outro lado do mundo e ajudar a sustentar a guerra que a gente está vendo lá. Porque a gente está ligado com todo mundo. Então, quando você sente essa raiva aqui, né, no lugar onde você está, essa energia está indo lá para alimentar aquela guerra. Só que, o que acontece? As pessoas que estão lá na guerra estão também na mesma sintonia desse pensamento, que é pegar o outro pro pescoço, que estão com ódio, que as pessoas com raiva, que estão atacando o terreno dele, isso e aquilo. E essa energia que eles também estão passando, volta para você. Vai voltar para você, por quê?
Vocês estão em sintonia. Só que é só essa? Não. Tem muito mais outras. Aí você vem um pensamento na tua cabeça, você não sabe de onde vem. E às vezes nem é teu. Mas vem por quê? Por causa dessa emanação de energia. Aí muitas vezes você está com raiva, código que você quer só dar uns tapas na pessoa, essa energia vai e volta, daqui a pouco você quer matar a pessoa, porque lá na guerra eles estão matando. Então, a tua energia foi e voltou centuplicado, que é o que fala as mensagens. Vai voltar para você centuplicado, de bom e de ruim. Aí você se faz as perguntas. E a integridade da minha energia? Qual é a integridade da minha energia? Aí vem os questionamentos, né? E nessa, né, é a hora da mudança. Você vai ficar com raiva para vir todo esse tipo de bombardeio em cima de você? Se você muda, né, perdoa, começa a amar, vai voltar mais dessa energia. Vai para o planeta inteiro, para o universo, e volta para você de novo. Mas, no fundo que a gente está falando, né, qual realmente é a sua energia? Como você sente que está dentro de você? É isso que você vai observar. O que você está realmente sentindo? Qual a colaboração que você está tendo? Porque se você sente amor, né, vai vir energia de raiva para você. Vai vir. E aí? Como é que você vai distinguir uma da outra? Qual que é a sua? Que tipo de pensamento está vindo na sua cabeça? É seu? Então, qual é a tua real energia? O que você realmente está sentindo? Porque a gente está o tempo todo sendo... Né? É a integridade, né, Rafa? Essa é a integridade. Mesma coisa quando se fala aqui fora. Ah, tem que poupar a integridade de fulano, tem que integridade. É mesmo assim, é a gente, nosso interior. A gente precisa ter essa integridade da nossa energia, de como ela realmente brota da fonte que a gente tem dentro da gente. Tem esse entendimento, né, Rafa? Então, e aí, é isso que a gente fala. Como é que a gente sabe isso? Você tem que olhar para dentro. Sentir o que a gente sente. Sentir o que a gente sente. A gente fala, né? Sentir amor, sentir perdão. Ou sentir raiva, ódio, não importa, mas aprenda a sentir o que você está sentindo. E aí você muda e fica naquilo. Poxa, eu sinto raiva das pessoas, eu estou estressado. Legal. Começa então a transformar isso. Começa a sentir amor. E fica nesse amor. Ah, faz uma semana que eu estou sentindo amor, estou em paz. Mas daí na outra semana já fizeram um negócio que eu não gostei e senti raiva. Tudo bem. Vai e volta. É assim mesmo. Até você ficar numa energia só. Ou seja, se você quer sentir amor, começa a sentir amor, começa a amar as coisas, as pessoas e essa energia vai limpando as outras. Vai limpando o teu ódio, vai limpando a tua raiva, vai limpando a sua mágoa. Mas é preciso saber, né, o que você sente, o que realmente
sente. Não adianta ser da boca para fora, não adianta ser superficial. Porque quando você realmente sente, aí muda. E é engraçado que a gente não precisa fazer nada, né? As coisas mudam sozinha. Quando a gente muda a energia, muda a nossa vibração, as coisas, tudo ao nosso redor muda sozinho. A gente não precisa fazer muita força, não. Então, o único trabalho que a gente tem de verdade é fazer a nossa reforma íntima. E ficar nessa energia. Que é aí que é o que a Sol falou. É a integridade. Ficar nessa energia que a gente acredita. Se acredita no amor, fica nela. Fica no amor. Pronto. É teu. Vibra nisso. Que todas as outras energias vão sendo transformadas. E as pessoas vão começar a perceber as mudanças. Por isso que a gente fala, reflete aqui fora. As pessoas começam a perceber certas mudanças que a gente faz. Já não fala tanto palavrão, coisinhas pequenas. Já não fala mais dos outros, já não reclama mais. Essas mudancinhas vão acontecendo. Então, qual que é o nosso objetivo maior? É esse, é olhar para dentro. Olhar para o nosso espírito, sentir o que sente. No começo, dá seu jeito. Pensa, fala, escreve. Usa o que você tiver, mas acessa as tuas energias. Observa elas. Com verdade para você mesmo. Com verdade para você. A integridade, né? Porque a gente não mente para os outros. A gente mente para nós mesmos. Para nós mesmos. Então seja sincero com você mesmo. Aceita as coisas e muda. Transforma. O tempo inteiro. Tá olhando no relógio, né? Tá na hora, passou, né? Passou um pouquinho. Um pouquinho. Eu sei um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho para semana que vem. Vamos. Ou a qualquer momento, né? Vamos até parar de fazer o desenho, porque aí a gente entra. Simplesmente entra. Tá bom? Então é isso? Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Uma ótima noite. Deus abençoe a todos vocês. Muita luz. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Uma boa noite. E até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.